Olá, gente, tudo bem? Me chamo Silvia Sosequinde, sou produtora cultural, trabalho com produção, há 14 anos, sou diretora do selo Electric Funeral Records, do selo Kind Music e diretora da agência, com foco em comunicação e música chamada Collapse Agents. E hoje eu estou aqui com o convite do Ponto CE para estar falando com vocês sobre a importância dos selos e técnicas de distribuição, como potencializar os seus lançamentos. Eu estou muito feliz por esse convite. Vamos bater um papo informal, sobre a importância dos selos independentes. Eu já tenho muito tempo de carreira na música, já trabalhei com produção de casa de show, já fiz turnê nacional, internacional, trabalhando com assessoria de imprensa para diversas bandas também, com festivais e assim, o selo foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. Abrir esse selo assim, despertou um novo olhar também na forma de trabalhar com música, cada dia é um aprendizado. E eu acho que assim, a importância dos selos independentes, dos selos pequenos, é fundamental. Acredito que ainda muitas pessoas não dão o devido valor, a própria indústria musical não dá o devido suporte, a gente não tem muito suporte em vários sentidos, porque falta muitas pessoas acreditarem ainda nessa ideia. A gente vê que o fluxo de bandas é absurdo, tem bandas surgindo a todo momento, de diversos estilos, e tem selos para todos os tipos de estilo de música. Então, para um artista independente, que não consegue ter acesso àquela grande gravadora que ele tanto deseja, lançar o seu material de forma independente é muito difícil. A gente sabe que a banda, o artista independente, ele luta muito para conseguir divulgar o material, ele tem que, obviamente, pagar pela gravação, toda essa parte de assessoria, de comunicação, fazer um planejamento para lançar o disco no mercado. Então, assim, existem selos que podem vir a te dar esse suporte, A importância dos selos é fundamental. Nos meus selos, eu sempre falo para as bandas que a gente não prende ninguém, que a gente quer que o artista cresça com a gente, E se vindo uma oportunidade de uma grande gravadora, um grande label querer a banda com quem a gente está trabalhando, eu vou ser a primeira pessoa a falar vai, entendeu? Nós não somos um tipo de pessoa que prende, Mas assim, falando do caso dos meus selos e com as bandas com quem eu trabalho. Então, conversar com vocês um pouco sobre a importância dos selos independentes, Como eu já havia falado agora, para um artista independente lançar música no mercado, ele tem que lidar com muitas coisas, E se você está num momento que você não tem até condição financeira, você tem que lidar com vários quesitos para poder potencializar o seu lançamento. Além de você fazer a distribuição digital, você tem que fazer um plano de comunicação, você tem que pensar no marketing, como é que você vai fazer para esse teu lançamento ter uma relevância na hora de você colocar na internet. E selos pequenos, selos independentes, muitos selos dão esse suporte para você. E eu acho que quando o artista agrega a marca dele também a uma outra marca, só tem a potencializar a sua música. Eu sempre falo, você lançando sozinho, você tá sozinho, Agora, se você tá lançando com algum selo, você já tem um parceiro ali para te dar a mão, para estar te ajudando nesse lançamento. Então, por isso que eu acho que é fundamental, assim, as grandes gravadoras também não têm como absorver a quantidade de artistas que estão surgindo no mercado. E eu acredito muito nos selos independentes, eu acho que é uma forma muito bacana de trabalhar com diversos artistas. A gente sabe que os selos digitais estão aí. Quem trabalha no selo, a gente sabe muito bem que o músico não ganha dinheiro no streaming assim, é muito difícil, eu acho que ainda é muito desigual.
é um mercado muito complicado, porque para você fazer dinheiro, assim, você tem que ter muitos e muitos plays, é muito complicado chegar naquelas queridas playlists oficiais, né, que colocam, se você colocar uma música lá, a sua faixa chega a ter muitos ouvintes, né, com as reproduções automáticas que tem na playlist. Então tudo isso é muito complicado, né? E os selos independentes, os selos pequenos, os selos de médio porte, os selos digitais, eles também ganham uma parcela muito pequena de porcentagem em cima do royalty da banda, né? Dependendo da agregadora que você vai distribuir, que a agregadora que o selo distribui, também tem essas questões, né? Tira uma porcentagem, o selo tira outra e a banda tira uma outra. Mesmo assim, eu ainda acho vantajoso, porque como é muito difícil ganhar dinheiro, literalmente, com audições, né, com audições das suas faixas na internet, você tendo esse suporte de um selo, você tendo esse apoio de uma outra marca, de uma outra empresa, para estar divulgando a sua banda, é essencial, porque dessa forma você aparece mais, você potencializa o seu lançamento. Você pode sim pedir ajuda ao seu selo. Antes de você fechar com algum selo, você tem que se informar o que ele oferece. Tem selos que oferecem marketing, tem selos que dão um apoio de assessoria, tem selos que simplesmente só distribuem a música. E conversar, né, que é o fundamental. Ver o que vocês podem fazer para poderem estar potencializando esse lançamento. Bem, hoje em dia o que a gente vê a maioria dos artistas, né, das bandas, elas lançam de forma independente, escolhem a agregadora que elas querem, que elas acham que é pertinente ao lançamento e lançam no mercado. Mas eu sei também que devido ao grande fluxo de material que essas agregadoras também elas recebem, existem muitas falhas na hora da comunicação entre a banda e o artista na hora de lançar de forma independente, né? Porque realmente é muito difícil você às vezes ter esse apoio da sua agregadora, né? Aquela plataforma que distribui a sua música. Eu conheço diversas bandas, diversos artistas de diversos estilos de música, do pop ao metal, ao rock, que tem essa dificuldade de conseguir esse apoio daquela agregadora que distribui a música. Você tendo um selo, se você pesquisar o selo que você se interessa, entrar em contato, é muito mais fácil do selo ter esse suporte da agregadora que vai distribuir a música, né? Porque com o selo você tem que ter um contato, um relacionamento. Então, é mais fácil para você conseguir inserções de playlist, conseguir um apoio de marketing na hora do seu lançamento, de abrir caminhos para você e você realmente fazer contatos nesse meio de música digital que ainda é muito fechado. Eu acho que é fechado demais, para ser honesta. A gente sabe que em todos os meios as pessoas têm um grande problema em estar passando contato e estarem divulgando. Eu não acredito nisso, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de coisa, mas ainda é muito fechado. Então o seu selo pode estar fazendo esse trabalho por você, sabe? Fazendo essa conexão, representando o artista e a banda, junto com a agregadora, junto com as plataformas de streaming, para poder estar tentando potencializar o seu lançamento e fazer com que a sua música tenha um alcance maior. Uma coisa que eu me peguei nesses dias pensando, né, é que geralmente quando as bandas lançam um material, elas tentam se comparar com uma outra banda muito grande, e aí quando elas não chegam no resultado que elas acreditam que elas vão ter, devido a se comparar com um artista muito grande, elas se frustram. Eu acho que a grande comparação que a banda tem que ter é do seu último lançamento. Você lançou um material com o selo, foi bacana, você teve uma resposta legal, teve um número bacana de ouvintes,
conseguiu entrar em diversas playlists, teve um promocional legal, conseguiu sair em várias matérias e notas. Então, quando você for lançar um outro material, você pode se comparar com aquele outro que você já teve. Eu acho que é muito complicado quando as bandas se colocam nesse lugar de se comparar com outros artistas, porque não tem como você se comparar com outros artistas, porque você é único. Então, isso é até interessante também, quando você lança um material independente, lança com selo, para você também fazer essa comparação. Eu tenho muitos cases de sucesso no Electric Funeral. Eu acredito que o sucesso não vem também só de um número de 1 milhão de ouvintes, não é isso. A gente tem que realmente saber o meio que a gente está distribuindo, os tipos de som que a gente está fazendo, ainda mais no nosso país. A gente sabe que determinados tipos de música, há uma parcela muito pequena que escuta aqui, que é muito difícil, né, a gente conseguir um alcance extremamente popular. E no meu caso, no meu selo, o nosso objetivo para os próximos meses e anos é fazer uma expansão territorial na América Latina, a gente virar referência aqui. A gente já está assinando muitas bandas de fora, a gente tem banda da Argentina, a gente tem banda da Venezuela, a gente vai pegar banda do Chile, a gente quer banda do México, a gente quer banda do Uruguai, da Venezuela. Virar essa referência e também contra uma corrente de todo mundo querer estar sempre fazendo algum sucesso para os Estados Unidos ou para a Europa. Essa é a minha visão em relação aos selos que eu dirijo. Bem, falando de alguns cases de sucesso que eu tive em questões de lançamento, no sentido de que eu vou voltar a falar para vocês. Sim, o sucesso não se mede só pela quantidade de ouvintes que você tem, né? Você tem que saber ponderar todas essas questões. Tivemos algumas bandas muito legais que a gente lançou, que a gente conseguiu... toda a distribuição é internacional, é mundial. Você lança para o mundo inteiro, porque a sua música está ali ao alcance de qualquer país, de qualquer região. E a gente lançou algumas bandas no digital, que foi muito interessante. A gente teve ouvintes em todas as partes do mundo e fizemos um trabalho, assim, é muito difícil hoje em dia você estar prensando disco, porque a gente sabe que o mercado de venda de discos é praticamente nulo. As pessoas já não têm mais um toca-disco em casa, não tem mais o aparelho para tocar CD e tudo mais, todo mundo hoje no digital. E hoje em dia você paga, né, aquela opção de 20 reais, 26 reais, que pode ter 5 contas, uma família, para você poder ouvir todos os tipos de música, que você sabe que também é questão de econômica, as pessoas não estão mais comprando disco. No caso do nosso selo, a gente não prensa todos os artistas que a gente lança, porque a gente sabe que não vai sair a venda, não vai ter venda. A gente vai estar gastando o recurso do nosso selo, o dinheiro que a gente poderia estar investindo no geral em mais outras bandas, na questão de promocional na internet, porque a gente sabe que não vai vender. Todas essas bandas acham que o disco delas vai vender. Não, o meu vai vender, vai vender, vai vender. E a gente fala, não vai vender. Não é porque você seja ruim, é porque não há mercado para isso, né? E isso é um grande problema que a gente bate na tecla. A gente pode entrar com cotas, a gente pode estar ajudando, mas também depende muito. A maioria das bandas que a gente entrou com cota para prensar disco físico, a gente está usando para fazer ações promocionais, né? Claro que a gente bota para vender na internet, mas a gente manda para editores de site, a gente manda um pacotinho promocional, faz sorteio, quando tem shows e eventos a gente bota a bancada de discos, mas assim, não saia. Então, isso aí, o mercado mudou, as bandas têm que ter noção disso. Até hoje em dia mesmo, você lançar um disco cheio é meio que suicídio, porque a música se perde muito rapidamente, que a gente já vai falar isso em breve. Então, assim, nós tivemos algumas bandas, né? Eu tive algumas bandas que foram muito bem, e a gente pensou na proposta de fazer uma distribuição de disco fora. Porque, por incrível que pareça, na Europa tem um mercado muito melhor. Hoje em dia a gente vê que a distribuição de vinil anda muito mais interessante.
Tem muito mais, eu acho que tem muito mais um mercado, uma parcela muito mais interessante do que o próprio CD, porque as pessoas que colecionam mesmo realmente compram. Eu acho muito interessante essa volta do cassete também. E aí fizemos o lançamento mundial e distribuímos lá fora, prensamos o disco lá fora e repassamos para os selos que nós fechamos, que nós temos parceria com vários selos ao redor do mundo. Nós temos na Argentina, nós temos na Itália, Portugal, temos nos Estados Unidos, temos a Alemanha, Croácia. Então, quando a banda vai pensar numa estratégia de lançamento, né, se mire, assim, como eu falei antes, não se compare a uma banda muito grande, porque você não tem essa experiência. Corra atrás de se comparar com o seu último lançamento e também com bandas de pequeno porte que você acha que fizeram um trabalho interessante. Bem, eu acredito na prensagem de disco, de vinil, de cassete para ser uma ação promocional por parte da banda por conta de não ter mercado de venda. E essa ideia que a gente teve das bandas que a gente acredita que tem um potencial de mercado para fora, da gente fechar selos lá fora, e são cotas muito pequenas que cada selo pega. Mas dá um peso no lançamento da banda, quando ela tem o lançamento em digital e ela tem diversos selos ao redor do mundo que compraram a sua ideia de ter você no catálogo deles. Então, eu acho que essa é uma grande estratégia de lançamento e de divulgação do seu trabalho, porque você vai ter suporte de outros selos fora do seu país. Esses selos provavelmente eles têm algum trabalho de mídia, dependente se o selo for muito pequeno, médio ou grande. E geralmente os selos realmente pegam cotas muito pequenas. É uma grande ilusão que muitos músicos têm. Você não vai conseguir vender cotas exorbitantes de disco, porque não tem mercado. Apesar de lá fora ter um mercado um pouco maior que aqui, porque certos tipos de música com o qual a gente trabalha são um pouco mais populares lá fora, mas mesmo assim e muitos também não vão pegar porque realmente não vão ver que não vão ter mercado, pegam como nós, pegam como ação promocional. Mas essa é uma grande forma de você estar potencializando o seu lançamento, porque aqui você faz um burburinho, né? Porque isso é uma banda nacional com representação em diversos países. E os seus selos lá fora, obviamente, vão trabalhar o seu promocional, porque eles querem também vender o disco que eles compraram, eles não querem ficar com aquilo na estante. Então, você ganha de todas as formas. Uma das estratégias também que eu acho muito legal das bandas e dos artistas solos estarem abordando na questão do digital é não esperarem por playlists oficiais, porque, como eu falei antes, é muito difícil. Eu ainda acho que é muito desigual. Eu acho que é muito fechado essa questão do acesso que os selos independentes e as bandas independentes têm com as plataformas digitais. Existe uma questão do QI mesmo, de quem indica, que é uma coisa muito chata. Então não esperem, montem suas próprias playlists, divulguem, façam uma peça bacana para botar no topo da playlist, uma descrição interessante. Convidem bandas que vocês gostem, tentem entrar em contato com elas para elas estarem divulgando essa playlist. Isso já vai fazer uma movimentação, já vai criar uma atenção também para o seu lançamento que está inserido naquela playlist. E pedir também a ajuda dessa comunidade de bandas que estão dentro dessa playlist para se divulgarem. E também há formas de você conseguir inserção de outras playlists, porque corra atrás de descobrir quem são os curadores daquelas playlists, né? Eu consegui algumas playlists diferenciadas para alguns artistas que eu trabalho, porque simplesmente eu pesquiso. Não adianta ficar achando que as coisas vão cair do céu, que não vão, né? Então você vai lá, faz a sua pesquisa no Spotify, no Deezer, qual for a plataforma que você gosta de ouvir a sua música, tem lá o nomezinho da pessoa, o nomezinho da empresa, anota aquilo, procura o contato e tenta fazer um music subscription da sua faixa. Existe também um mercado lá fora para isso, para inserção de playlist.
Se você pesquisar também, você consegue achar agências que conseguem fazer um trabalho de estar inserindo a sua música em diversas playlists e fazendo essa ação promocional para você. A gente, como selo, a gente acredita muito nessa questão dessa divulgação das nossas playlists, porque isso além de gerar conteúdo para o selo, gera para o artista e, obviamente, aumenta sim o número de audições dos seus lançamentos. E como a gente sabe hoje em dia, o que todo mundo quer é isso. Então, existem formas de você realmente tá divulgando sua música sem ter que estar dependendo das famosas playlists oficiais. É óbvio que é o que todo mundo quer, mas até você conseguir chegar nesse lugar, você pode estar criando o seu próprio momento e estar divulgando a sua música, e uma hora ela vai chegar das pessoas que fazem a curadoria dessas playlists oficiais. Bem, para a gente estar reforçando a importância dos selos digitais, como eu tinha falado no começo, a banda lançar independente ela acaba tendo que agregar diversas funções e acaba não fazendo certo. Não tem como você lidar com distribuição, marketing, assessoria, divulgação no geral. Então, o importante dos selos hoje em dia é que eles dão esse suporte, eles são uma marca agregada ao seu nome. Você tem outras formas de estar divulgando o seu trabalho através de outras mídias, as mídias do seu selo. Como eu falei, muitos selos digitais, selos independentes, eles oferecem, eles têm uma equipe e oferecem para você um marketing, oferecem um promocional, uma assessoria para estarem fazendo o seu lançamento. Eles correm atrás de estarem inserindo suas músicas em playlists. E hoje em dia, mais do que nunca, a música é uma coisa também muito visual. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu conheço, que a maioria do público, ainda mais o público jovem, hoje em dia, ele escuta muito com os olhos, então tudo é uma questão visual. A forma como você vai levar aquele ouvinte até ouvir a sua faixa é um longo caminho, que é muita banda, é muita informação na internet. Então, para você conseguir cativar e prender aquele ouvinte, muitas das vezes ele não vem pela sua música, ele vem por algum outro veículo. Pode ser por um post na internet, pode ser através desse selo, pode ser através de uma nota num site. Então, você conseguir cativar esse público é muito difícil, devido a todas essas informações e todos esses artistas que existem. E eu acho que os selos independentes é uma coisa extremamente fundamental, e eu acredito que ainda vai ter muito mais valorização por parte da indústria musical em relação a isso. E existem diversos selos brasileiros, assim, de diversos estilos de música excelentes, que fazem um trabalho incrível, que estão fazendo artistas crescerem, estão se ajudando, se dando a mão e crescendo junto. Então, o meu conselho para todas as bandas que vão estar assistindo e artistas corra atrás, faça uma lista de selos que você acha interessante, do pequeno ao médio ao grande. Então, como eu estava falando, faça aquela lista. Pesquise selos que você acha interessante para estar lançando a sua música. Entre em contato com eles, se informe qual é o trabalho que eles fazem, o que eles oferecem. Monta um planejamento, um plano de comunicação para o seu lançamento. Vê se esse selo ele oferece isso para você. Independente de a gente estar falando sobre um assunto leva ao outro. Isso é importantíssimo também, porque não adianta falar em distribuição, em alcance, em lançamentos digitais, sem você estar falando de como você vai comunicar esse seu lançamento, né? Tudo vai na base da pesquisa e do plano que você tem para fazer o lançamento da sua música. Isso é uma coisa que eu sempre falo, parece repetitivo, mas é esse ponto mesmo. Corra atrás de pessoas para resenhar o seu disco, notas, matérias.
que possam estar falando sobre o seu lançamento. Isso também gira para você em rede social. Isso já leva outros ouvintes a se interessar em ouvir o seu material. E foi assim, é o que eu falo. Por mais que você divida uma parcela do seu royalty com o selo, ele te dá esse apoio e dessa forma você consegue tá potencializando a sua música de uma forma que você talvez independente você não iria conseguir. Bem, então para finalizar, eu queria agradecer ao Ponto CE por ter me chamado para falar isso aqui com vocês. Também todas as bandas que quiserem enviar material para o selo Electric Funeral Records ou para o Kind Music. O Electric a gente trabalha com rock, metal, punk, hardcore, death metal, thrash metal, black metal. E no nosso novo selo a gente trabalha com pop, com indie, com eletrônico. As possibilidades são infinitas. Manda material pra gente, vai ser um prazer a gente receber esse material, avaliar, dar uma olhada e dar um feedback para o artista sobre o que a gente acha que é interessante pra gente e pra ele na hora desse lançamento.